Sexo e Destino, André Luiz, segunda parte, capítulo 10. Precedendo o descanso, fiquei a sós com Félix, que aprovou o meu desejo de continuar prestando assistência à Nogueira e à filha. O instrutor se cientificou de todos os sucessos em curso, mas solicitava detalhes. Ouviu minha exposição, preocupado, e deduziu que as dificuldades de Cláudio e Marina atingiam o clímax. Necessário apoiá-los, socorrê-los. Diante dos compromissos em que se emaranhavam, impossível alinhar previsões. Ou seja, mesmo que eles tenham uma planilha com tudo anotado, não dá para ter certeza de nada. Marita desencarnou precocemente, muitos deles estavam atraindo afins indesejáveis. Afinal, gente, existe o livre-arbítrio. O benfeitor falava sereno, porém, para mim, muito fácil verificar o seu suplício oculto. De quando em quando, lágrimas umedeciam seus olhos, que ele, padrão de coragem, não chegava a derramar. Mesmo assim, contendo a emotividade, sugeriu providências e articulou planos que eu voltasse, iniciando a nova etapa de assistência junto de Marina, em Botafogo. Apreciava em Moreira um cooperador diligente que o tempo se incumbiria de valorizar, mas supunha trabalho complexo demais para ele sozinho o encargo de manter o jovem doente livre dos vampirizadores, cujo número aumentava com as atitudes inesperadas de Márcia, estimulando Nemésio a uma aventura que raiava pela demência. Que desse modo me reunisse a Moreira, alentasse Marina, estendesse os braços para Cláudio e, quanto nos fosse possível, amparasse Márcia e os dois Torres, sempre que nos propiciassem os meios para isso. Então, a preocupação era com todos, não só com a Marina, que estava doente, mas também a Márcio e o Nemésio, que estavam sendo inconsequentes. É claro que existe o livre-arbítrio e eles só poderiam ajudar quando houvesse brecha, mas eles ficassem atentos a essas brechas. Vamos lembrar que o obsessor invade, né? Mas o espírito superior não, ele não invade, ele espera alguma brecha, ele espera ser chamado, ele sabe das suas responsabilidades. Prometeu que nos acompanharia, confiando na bênção do Senhor, que a tudo prevê e provê nas horas justas. Compreendi. Félix sofria conformado, chorava por dentro. Acatando suas instruções, no dia seguinte me dispôs ao retorno. Porém, antes de empreender o regresso, porque me interessasse pelos assuntos de sexo e penologia, refletindo nas enfermidades obscuras que enxameiam a terra, o próprio Félix me conduziu de passagem a pequeno palácio localizado no centro da instituição, Casa da Providência. Esse o nome com que o edifício é designado. Curioso, foro dos Almas Irmãs, onde 2 juízes funcionam, atendendo aos petitórios formulados pelos integrantes da comunidade, com respeito aos irmãos reencarnados na esfera física. De entrada, faceando com dezenas de pessoas que iam e vinham, Félix sempre cumprimentado com afeto por todos os passantes. Explicou que ali somente se organizavam processos de auxílio e corrigenda, relacionados aos companheiros destinados à reencarnação,
e aos que já se achassem no estágio físico espiritualmente ligados aos interesses do Instituto. Renascimentos, berços torturados, acidentes da infância, delitos da juventude, dramas passionais, lares periclitantes, divórcio, deserções afetivas, certas modalidades de suicídio, tanto quanto moléstias e obsessões resultantes de abusos sexuais e uma infinidade de temas conexos aí são examinados. Segundo as rogativas e as queixas entregues aos pronunciamentos da justiça. Lembrando, né, gente, que não existe vítima, todos somos ajudados quando permitimos. Desculpa. A Casa da Providência apenas delibera, em definitivo, nos problemas que se limitem ao almas irmãs, mas os casos, em maioria, revelam derivações para outros setores, ou seja, o núcleo familiar não é formado apenas por pessoas que vieram do Almas Irmãs. Existem pessoas que vieram de outras casas. Nessa hipótese, em princípio, as questões são aí discutidas seguindo para instâncias superiores. Ainda assim, os dois magistrados amigos e ele mesmo, Félix, que é constrangido pela força do cargo a estudar e informar todas as peças, uma por uma, não decidem só por si. Um conselho constituído por 10 orientadores, 6 companheiros e 4 irmãs com méritos suficientes perante a governadoria da cidade, opina através de assembleias semanais em todas as recomendações e diligências, aprovando-as ou contrariando-as, a fim de que as decisões não se comprometam em arbitrariedades. Alegou também, por humildade, que em muitas ações foi esclarecido muito mais pelos pareceres dos juízes e dos conselheiros que pelo próprio critério, o que lhe fornecia dobradas razões para respeitá-los, clareando com mais segurança as informações iniciais. Voltou a esclarecer que mais da metade dos autos tramitam na direção de autoridades do Ministério da Regeneração e do Auxílio, que, aliás, primam pela rapidez nos despachos e provimentos. No corpo do edifício, seguimos por vias interiores no rumo do gabinete central. Félix, que se achava ali unicamente para me favorecer, não se atribuía o direito de penetrar intempestivamente no salão de audiências públicas, onde a massa de requerentes e querelantes são aqueles que movem ação contra o outro, se acomodavam. Alguns talvez lhe dirigissem apelos pessoais no intuito, embora vão, de pressionar os julgadores, inconveniência que era preciso evitar. Em recinto sóbrio, o instrutor deu-me a satisfação de saudar o juiz Amantino, que se achava em serviço, acompanhado de 5 auxiliares, ambiente digno em que a direção e a subalternidade não se confundem, embora reunidas pela cordialidade na base do acatamento recíproco. A chegada de Félix provocou afetuoso tumulto que ele próprio suprimiu, avisando que se tratava de contato ligeiro, apenas uma vista d'olhos, e frisou que eu voltaria mais tarde, com tempo bastante para me engolfar no assunto. Os colaboradores retomaram posição, porém, Amantino, pelo jeito
Queria ofertar alguns minutos de atenção que era forçoso receber. Nos sentamos. Mas para corresponder à gentileza que pelo propósito de analisar de afogadilho, precipitadamente, os mecanismos da casa que exigiam aturada consideração. Perguntei pela percentagem dos companheiros que regressam absolutamente irrepreensíveis da existência terrestre, segundo as conclusões daquele templo de justiça. E o interpelado respondeu com humor que principiávamos o interrogatório manejando inesperada proposição. Esclareceu afirmando que em apontamentos fiscalizados de quase 80 anos consecutivos, a média de irrepreensibilidade não excedia de 5 em 1000. Apesar de surgirem fichas honrosas de muitos que atingiam até mais de 90% na matéria de distinção absoluta, o que, no Almas Gêmeas, representa elevado grau de mérito. Articulando novos questionamentos, Amantina esclareceu que, apesar da equidade nos julgamentos, prevalece o rigor no registro de todas as culpas e deserções dos reencarnados, para que não se afrouxe a disciplina. No entanto, os limites da tolerância na espiritualidade superior são mais amplos. Isso porque os árbitros e mentores não se valem exclusivamente dos textos, mas também dos princípios de compreensão humana que palpitam nas suas consciências e, usando a própria consciência, o executor da lei não ignora as dificuldades que se antepõem às criaturas para que se conduzam em medidas de correção integral. No labirinto dos próprios sentimentos, quase sempre ainda enegrecidos pela pela falha da animalidade primitiva. Ou seja, apesar da igualdade no julgamento, são levadas em considerações o todo, isso é, as culpas, as deserções, e nos planos superiores a tolerância é maior, porque eles não se prendem exclusivamente aos textos. Lembra que ele disse que cada um tem uma ficha? Então, eles levam em conta as dificuldades, os sentimentos e a animalidade que ainda carregamos. Por isso, a necessidade de orar e vigiar, a necessidade do estudo, da reforma íntima. Aproveitei o assunto e perguntei sobre o divórcio. O juiz atendeu. Em se reconhecendo que todos os matrimônios terrestres entre as pessoas de evolução respeitável se efetuam na base dos programas de trabalho previamente estabelecidos, seja em questões de benefício geral ou de provas legítimas, o divórcio é dificultado nas esferas superiores por todos os meios lícitos, mas em muitos casos é permitido ou prestigiado, sob pena de a justiça se transformar em prepotência contra vítimas de crueldades sociais que a legislação na Terra, por enquanto, não consegue remediar nem prever. Então, devemos lembrar que normalmente houve a necessidade da união entre esses seres. Havia algo a ser resolvido. Portanto, essa união não deve ser desfeita por motivos fúteis. Seria adiar a resolução do problema. Se houver necessidade da separação, que não virem inimigos.
mas que se auxiliem para não agravar a situação, para que numa próxima o reajuste seja mais fácil. Surgido o problema, o companheiro ou a companheira responsável pela ruptura da confiança e da estabilidade da união conjugal passa à condição de julgado. A vítima é induzida à generosidade e à benevolência, através dos recursos que a espiritualidade superior consiga veicular, a fim de que não se frustrem planos de serviço, sempre importantes para a comunidade, compreendendo-se dentro dela os espíritos encarnados e os desencarnados, cujas vantagens são recíprocas, com a humildade e a benemerência de qualquer dos seus membros. Em razão disso, alcançam a pátria espiritual na condição de enobrecidos filhos de Deus. As grandes mulheres e os grandes homens, justificadamente considerados grandes diante da providência, quando suportam sem queixa as infidelidades e as violências do parceiro ou da parceira de reduto doméstico, esquecendo incompreensões e ultrajes recebidos por amor às tarefas que os desígnios do Senhor colocaram nos seus corações e nas mãos, seja no amparo moral à família consanguínea ou na sustentação de boas obras. Os que possuem semelhante comportamento dignificam todos os grupos espirituais a que se entrosam e venham dessa ou daquela religião, desse ou daquele clima do mundo, são acolhidos sob recompensas de heróis verdadeiros, por haverem abraçado sem revolta os que espancavam sua alma, sem repetir sua afeição sem repelir sua afeição e a presença. No entanto, os que patenteiam incapacidade de perdoar as afrontas, embora se lastime a ausência de grandeza íntima, também são amparados no desejo de separação conjugal que revelem, adiantando-se os seus débitos para resgates futuros e concedendo-se as modificações que requeiram. Isso, gente, quando não há violência. É preferível a separação que adia os reajustes que o agravamento por violência. Melhor amigos separados que inimigos juntos, se machucando diariamente. Chegados a esse ponto, o homem ou a mulher continuam recolhendo o apoio espiritual que lhes seja preciso, segundo o merecimento e a necessidade de cada um, atribuindo-se tanta liberdade e tanto respeito ao homem quanto à mulher, no que se refere à renovação de companhia e caminho, com as responsabilidades naturais que decorram de suas decisões. Ou seja, ambos são amparados, mas ambos devem arcar com suas responsabilidades decorrentes de suas decisões. Amantino acrescentou compreensivo que assim acontece porque a divina providência manda exaltar as virtudes dos que amam sem egoísmo, sem desconsiderar o acatamento que se deve às criaturas de vida reta espoliadas no patrimônio afetivo. Os executores das leis universais, agindo em nome de Deus, não aprovam a escravidão de ninguém e, em qualquer lugar do universo, se propõem levantar consciências livres e responsáveis, que se elevem para a suprema sabedoria e para o amor supremo, veneradas e dignas, ainda mesmo que para isso escolham multimilenárias experiências de ilusão e de dor.
Impressionado, investiguei sobre a moral nos países terrestres, onde um homem guarda o direito de possuir várias esposas. Porém, Amantino destacou que a poligamia, mesmo aparentemente legalizada entre os homens, é uma herança animal que desaparecerá da face do mundo e que, em nos achando numa instância inspirada pelos ensinamentos do Cristo, não nos cabia esquecer que perante o Evangelho basta um homem para uma mulher e basta uma mulher para um homem. Então, não importa a lei dos homens, que em cada lugar é diferente, mas sim, importa a lei de Deus. Ponderou que há provações e circunstâncias difíceis em que o homem ou a mulher são chamados à abstenção sexual no interesse da tranquilidade e da elevação daqueles que o cercam. Situação essa que não modificam sem alterar ou agravar os próprios compromissos. Vamos lembrar daquele caso contado lá no livro Os Mensageiros, que o homem reencarnou com o compromisso de se manter solteiro, adotar 6 meninos e fazer um trabalho mediúnico. E aí, quando ele encarnou, ele modificou tudo. Perante a sociedade, ele fez tudo certo, ele casou, teve filhos, enfim, Mas diante dos compromissos assumidos, ele falhou. Perguntei se a casa providenciava auxílio conforme a extensão dos erros. Ele respondeu bem-humorado que o auxílio se verifica justamente pela extensão dos acertos. Quanto mais exato o espírito reencarnado na prática dos deveres que lhe competem, mais amparo recolhe nos dias obscuros em que deslize no desatino. Então, isso nos leva a observar que não devemos nos martirizar quando cometemos algum erro. Claro que é melhor não errar, mas se errou, faça diferente, ao invés de ficar com aquele pensamento fixo. Busque acertar. O acerto nos leva a sermos auxiliados. Por isso a necessidade do auto-perdão, menos orgulho. Quanto mais acerto tivermos, mais ajuda teremos nos momentos difíceis. Qualquer pedido de ajuda ali formulado, antes de tramitar, é analisado à luz da contabilidade segura pelo documentário pertencente ao candidato para quem se requisita favor. Acertos como haveres, desacertos por débitos. Somados uns e outros, verifica-se de imediato até que ponto será possível ou aconselhável o atendimento, determinando-se a média do auxílio atribuível a cada petitório individual. Ou seja, é analisada a sua vida passada, o que ele se propôs a fazer, seus erros e acertos e suas necessidades e, principalmente, se convém auxiliá-lo ou se esse auxílio vai prejudicá-lo. Entretanto, salientou que nessa clara aplicação do direito, muitos requerimentos de socorro nas diligências empreendidas se transformam automaticamente em provisões de corrigenda, porque se escasseassem créditos aos interessados, sobrando dívidas, o resguardo assumia a forma de emenda, o que às vezes irritava os solicitantes, sem que lhes fosse possível modificar o curso da justiça. Então, às vezes a pessoa vai pedir auxílio e a análise do caso leva a uma corrigenda, porque a ajuda no caso vai ser prejudicial. Imagina a pessoa vai pedir ajuda e volta com mais problemas porque está fazendo tudo errado.
Me lembrei de um caso que André contou, né, que dois espíritos estavam se sentindo injustiçados porque achavam que mereciam estar no lugar melhor, levando em conta tudo de bom que eles faziam há muito tempo. E quando foram a um desses tribunais, né, e lhes foi mostrado o quanto eles eram devedores, eles ficaram envergonhados e responderam que não queriam saber mais nada sobre as suas dívidas, que continuariam trabalhando, fazendo o melhor onde eles estavam. É bem por aí. Nesse sentido, as preces, ou mesmo apenas as vibrações de alegria e reconhecimento de todas as criaturas encarnadas ou desencarnadas, beneficiadas pelos requeredores, funcionam à guisa de abandono e cauções de significado muito importante para cada um, tanto ali quanto em qualquer lugar, sublinhou Amantino convincente. Creia ou não na imortalidade, qualquer pessoa é alma eterna. Por isso, independentemente da própria vontade, as leis da criação marcam no caminho de todo espírito os bens ou os males que pratiquem, devolvendo frutos na base da sementeira. Efetuando-se o aperfeiçoamento moral de etapa em etapa e compreendendo-se a existência física por aprendizado da alma, entretecido de acertos e desacertos, com raras exceções à individualidade, em qualquer plano da vida, é apreciada e sustentada, acima de tudo, pelo rendimento de utilidades com que se caracterize no bem comum. Isso, destacou o juiz, é princípio geral da natureza. Árvore benfeitora atrai a defesa imediata do pomicultor. Animal prestimoso recebe do dono cuidados especiais. Lícito que a pessoa, quanto mais valor demonstre para a coletividade na terra ou em outras paragens, mais devotamento receba das esferas superiores. A gente sabe que a evolução não dá saltos, ela acontece de etapa em etapa, com acertos e desacertos, colhendo sempre o que plantamos. E o que mais pesa é o que fizemos pelo bem comum. É o que permite ajuda. O egoísmo é uma das ervas daninhas que devemos arrancar do jardim da nossa vida. Recebemos o que damos. Vamos lembrar da parábola dos talentos? Quanto mais talento entregou, mais talentos recebeu. De nossa parte, nenhuma objeção. Todas as ponderações articulavam-se ali em direito líquido, espontâneo. Enunciei o propósito de saber como se operavam as audiências, mas diante da recusa de Félix, que não concordava em alterar o serviço, Amantino propôs se ouvisse pelo menos um caso, ali mesmo, no gabinete, para que mostra ligeira me fosse facultada. O instrutor consentiu, porém, solicitando a presença de 2 sentinelas capazes de guarnecerem a entrada. Estranhei a exigência do amigo, cuja simplicidade me habituei a venerar. No entanto, o inesperado se encarregaria de me sossegar. Aberta a passagem, uma senhora triste compareceu. Assinalando a presença de Félix, esqueceu-se da autoridade de que Amantino se achava revestido e precipitou-se na direção do instrutor, prosternando-se de joelhos. Félix acenou para os guardas e recomendou que a levantassem. Apenas ali cheguei a entender que o mentor se preparou de antemão a rejeitar qualquer manifestação de idolatria, fugindo à lisonja que ele usualmente não suportava. A recém-chegada, embora contrafeita, foi constrangida a falar de pé, mantida por eles que a sustentavam.
Instrutor, tenha compaixão de nós, chorou a mulher, entregando-lhe os autos que trazia. Roguei proteção para minha filha e vejo o resultado. Manicômio, manicômio. Coração de mãe concorda com isso? Impossível, impossível. O benfeitor leu a peça e contestou. Jovelina, sejamos fortes e razoáveis. O despacho é justo. Justo? Pois o senhor não conhece minha filha? Ah, sim, disse Félix com indefinível tristeza a velar do seu semblante. Íria Veletre. Lembro-me de quando se ausentou há 36 anos. Casou-se aos 18 e se desligou do marido homem digno aos 26, unicamente porque o companheiro não pôde sustentar sua vocação para o luxo desmesurado. Em 8 anos de ligação conjugal, nunca se portou à altura dos compromissos e praticou 6 abortos, abandonando o lar e afundando-se em prostituição. Foi convidada indiretamente e por várias vezes, sob a inspiração de amigos daqui, para que se afastassem dos hábitos dissolutos. Desculpa. Fazendo-se mãe respeitável de filhos que, embora nascidos do sofrimento, se transformariam com o tempo em tutores e companheiros abnegados. Diversas tentativas foram empreendidas. No entanto, Íria expulsou todos os filhinhos, arrancando de si o seu corpo em formação. 6 abortos até agora, e até agora nada fez que recomende sua permanência no mundo. Não consta da sua ficha o mínimo gesto de bondade à frente dos semelhantes. Ela própria se entregou de bom grado aos vampirizadores que desgastam suas energias. E a nossa casa não contrariou sua vontade de viver assim obsidiada, para que não continue convertendo o claustro materno em antro de morte. Ou seja, melhor estar obsidiada que cometer mais assassinatos, aumentando a sua dívida. E deixando entrever funda melancolia no olhar, rematou, abraçando-a com paterna solicitude. Ah, Jovelina, Jovelina, quantos de nós aqui teremos filhos amados nos hospícios da terra? O manicômio é também refúgio levantado pela divina providência para expurgar nossas culpas. Volte aos afazeres e honre a filha, trabalhando e servindo mais. Seu amor de mãe será junto de nossa Íria, assim como a luz que remove as trevas. Então, a ajuda que sua filha precisa, né? É o seu trabalho, suas orações e o seu amor. A requerente olhou os olhos do instrutor, olhos que lhe falavam de recôndito martírio moral, e agradeceu, engasgada de angústia, beijando sua mão com humildade. Então, olhos que falavam de recôndito martírio moral, ou seja, ele estava ali depois de muito sofrer. Espírito que se elevou passo a passo, ele estava lá por merecimento. A sala retomou a feição própria, mas a entrevista não estimulou comentários. Separei-me dos novos amigos e, a poucos passos, fora do edifício, também me despedi de Félix. Mais algumas horas e entrei na clínica de nervosos em Botafogo. Marina, sob as atenções de Moreira, dormia agitada. E assim terminamos mais um capítulo. Fiquem com Deus. Boa semana. Amo vocês.